Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e uma projeção do JP Morgan, trazer aqui uma projeção de juros trazida pelo Santander, falar aqui dos dividendos de Petrobras, tratar aqui do Bitcoin, tratar aqui a respeito de uma recomendação envolvendo a Eletrobras, tratar de um comunicado ao mercado envolvendo Transmissão Paulista e também tratar aqui de Copel. Ela desmentiu uma notícia supostamente falsa, segundo a própria Copel. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o JP Morgan, em relação ao Ibovespa, projeta para o ano de 2023 um fechamento a 135 mil pontos. A XP projetou 130 mil pontos, portanto, o mercado, tanto interno quanto externo, estão otimistas com o Ibovespa. Nesse momento, o Ibovespa acaba caindo, é que hoje é vencimento de opções, então investimento de opções, raramente o mercado não cai. Segundo os analistas do JP Morgan, a história seria bastante clara, simples e fácil de entender. Taxas de juros mais baixas e valuations baratos. Tudo isso justificaria testar essa região, que é uma resistência muito forte no Ibovespa, a 135 mil pontos. A última vez que o Ibovespa chegou a 130 mil pontos foi aqui em junho de 2021, já faz 2 anos. Nesse sentido, temos o Santander prevendo um corte na taxa de juros para 12,5% para o fim do ano, ou seja, sairíamos de 13,75 para 12,5 segundo o Santander. Me parece uma projeção muito otimista. Significa que o Copom precisaria reduzir os juros em 1,25% até o fim do ano. Considerando a postura mais conservadora em relação aos juros do atual presidente do Banco Central, é bastante improvável que haja um corte tão expressivo assim em apenas 6 meses, poucas reuniões do Copom. Eu diria que essa projeção seria mais razoável se fosse para o ano que vem, mas enfim, essa é a projeção do Santander. Apesar de algumas ações estarem caindo, temos, por exemplo, o Vale voltando para os R$ 70, venho falando da ação para minha carteira já há algum tempo, e compro abaixo dos 70 com tranquilidade, e até os 75 é meu preço teto, visando uma recuperação da China e os estímulos monetários que vem ocorrendo, já é uma expectativa do mercado para a China. Na presente data, a Petrobras paga a segunda parcela dos dividendos de 35,8 bilhões de reais, são 92 centavos por ação. Eu detenho ali 1.000 ações de Petrobras, ações preferenciais. Então, se eu for aqui no extrato da minha conta de investimento e olhar aqui para a data de hoje, dia 16/6, recebi 874,79 centavos de dividendos de Petrobras, mais atualização aqui pela Selic, R$ 40, e ainda uma taxinha aqui do empréstimo de 5.000 ações do Banco do Brasil de 9,35. Mas e você, quanto recebeu a título de dividendos da Petrobras? E caso você queira abrir conta no BTG, eu deixo o link aqui embaixo. Em relação ao Bitcoin, que nesse momento o Bitcoin futuro tem uma alta de 1%, ele acabou virando para alta após a BlackRock pedir autorização para lançar um ETF da criptomoeda. Lembrando que o Bitcoin tem sido bastante volátil por conta de processos envolvendo a SEC contra a Coinbase e a Binance, que são as duas principais bolsas de Bitcoin no planeta. E o mercado acaba reagindo positivamente com isso, porque a BlackRock é a maior gestora do planeta. Então, se ela está querendo abrir um ETF de Bitcoin, o mercado acaba vislumbrando algo muito positivo, uma adesão maior à criptomoeda no mundo. Em relação à Eletrobras, UBS cortou o preço-alvo da companhia, mas ainda manteve recomendação de compra, por entender que a Eletrobras é muito barata para ser ignorada. E esse corte de preço-alvo foi em 17%, saiu de R$ 70 o preço-alvo de Elet 6 para R$ 58. Ainda assim, há um potencial de valorização de 30%. Segundo o UBS, vemos as ações da Eletrobras como muito baratas para serem ignoradas, após recente ruído político em torno da empresa que cobrou seu preço. Aquele ruído envolvendo a suposta reestatização, que muito provavelmente não vai ocorrer. Inclusive já aparecer dentro do processo judicial contrário a essa anulação da privatização. Acreditamos que a empresa tem um valuation atrativo, com a combinação de gatilhos de curto e longo prazo que devem resultar em uma reclassificação das ações. Em relação a esse corte do preço-alvo, os analistas acabam inserindo aqui reestimativa de custos. Então, novas estimativas para redução de custos com pessoal, materiais e serviços e novas premissas para os preços de energia elétrica no curto, médio e longo prazo.
Ainda assim, é recomendação de compra, havendo ou não corte de preço-alvo. Elet 6 nesse momento negocia a R$ 44,28, portanto até R$ 58 é uma margem de segurança grande para comprar segundo o JP Morgan. Eu não tenho Eletrobras na carteira particularmente, prefiro outras elétricas, mas o retorno em Eletrobras, se você pegar os últimos 10 anos, foi espetacular, 780%. Só que atualmente o PL dela realmente ficou muito distorcido por alguns resultados voláteis. Quem acabou pegando nesse fundo aqui dos R$ 30, acabou surfando uma alta bem expressiva. Apesar de eu não ter na carteira, é uma boa opção dentro do setor elétrico. Contudo, apesar de ter sido privatizada, ainda sofre vários rumores de intervenção governamental. Isso me faz ficar um pouco reticente em relação à Eletrobras, mas vem acompanhando. Ainda assim, ela negocia abaixo do valor patrimonial e, historicamente, a companhia negocia acima do valor patrimonial. Então, segundo esse indicador, a companhia estaria descontada em relação ao seu histórico, não é recomendação. Em relação à Transmissão Paulista, ela publicou um comunicado ao mercado informando que conseguiu a licença de instalação do projeto Riacho Grande. Caso você não saiba, a licença ambiental no Brasil se divide em 3 fases: a licença prévia, depois a licença de instalação, que é esse caminho intermediário, e por fim a licença de operação, que é quando você finalmente pode começar a operar. A licença de instalação é quando você pode começar as obras. E o projeto Riacho Grande, ele faz parte do lote 7 do leilão de transmissão que ocorreu em dezembro de 2020. Esse projeto prevê 63 quilômetros de linha de transmissão, tem aqui um investimento de 1,4 bi e uma RAP de R$ 82 milhões, ciclo 2022-2023. Prazo máximo estipulado pela ANEEL para o término do projeto é março de 2026. E a Transmissão Paulista ela tem um histórico junto com Taesa de entregar com certa antecedência esses projetos, denotando eficiência na companhia, a qual, contudo, segue acima do meu preço teto, a R$ 25,13. Eu compro abaixo dos R$ 25 e eu espero alguma volatilidade nas ações, apesar dela não ter tanta exposição ao IGPM que está deflacionado, em alguma medida ela será impactada pelo IGPM deflacionado, muito mais a Taesa. E quando os resultados acabarem mostrando esse impacto, o mercado vai ter alguma reação. Provavelmente será uma queda nas ações temporária, o que abre novamente uma oportunidade de aportes. Dentro da minha carteira de ações, Transmissão Paulista é a segunda maior posição. Acabei comprando bastante abaixo dos 25, 2.500 ações, representa mais de 8% da carteira, por isso estou bastante cauteloso em relação a preço. Só vale a pena ter uma grande exposição na empresa quando o seu preço justifica. E acima dos 25, a Transmissão Paulista já não é mais tanto pechincha assim. Prefiro aguardar os novos projetos da empresa, olhar ali como vai ocorrer os novos investimentos, projeções de receitas futuras, para ter mais cautela nos aportes. E finalizando aqui com o Copel, a Fitch, que é uma agência de classificação de risco, assim como a S&P e a Moody's, ela atribuiu o rating AAA aqui no Brasil, em escala brasileira, a Copel e as debêntures que serão emitidas. Trata-se de uma proposta ali da Copel de 1,6 bilhão de reais em debêntures. A Fitch classificou como títulos com mais baixo risco de crédito, AAA 3A, são debêntures quirografárias não conversíveis em ações da Copel. E esses recursos serão destinados ao refinanciamento de dívidas, reforço de caixa e outros propósitos corporativos. Lembrando que a companhia segue a todo vapor com seu processo de privatização, que muito provavelmente vai acabar ocorrendo, tanto que a companhia, inclusive, propôs ali alterações do seu estatuto, como já trouxe em outro vídeo, propondo inclusive o ingresso da empresa no novo mercado e trazendo cláusulas de barreira poison pills no estatuto, caso algum player do mercado queira ter uma participação muito relevante na Copel. E a Copel ainda trouxe aqui um comunicado ao mercado, desmentindo uma suposta notícia falsa segundo a empresa. Então a Copel, ela acabou se manifestando sobre uma notícia após um ofício encaminhado pela CVM a respeito de uma notícia do jornal O Estado de São Paulo, sob o título: Copel tenta anular sentença arbitral que impôs dívida de 3,2 bilhões de reais. Isso aqui assustou um pouco o mercado. Uma dívida desse tamanho. A CVM então pediu esclarecimentos. Essa dívida teria advindo numa sentença arbitral, quando as partes decidem levar para uma câmara arbitral e não para um juiz de direito a resolução de uma questão corporativa, por exemplo, e essa dívida seria em favor do Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura e Energias Renováveis. E a Copel obviamente nega essa notícia, dizendo que, ao contrário do que foi dito, não há nenhuma condenação definitiva na sentença arbitral, muito menos uma dívida reconhecida, sendo que, segundo a Copel,
esses litígios são protegidos por sigilo, então nem deveria ter havido um vazamento nesse sentido. Ainda assim, ela nega essas imputações, sendo que, conforme destaca a companhia, nas demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2022, ela já trouxe aqui uma nota de rodapé elucidando esse litígio como eventual débito de quase 3 bilhões e o valor provisionado como perda provável foi de 629 milhões. Então, o que seria provável de perda na visão da Copel não chega a 1 bilhão de reais, sendo que o restante do valor seria uma mera perda remota, difícil de acontecer, sendo que a companhia trouxe ainda essa informação no ITR, que é justamente o formulário das informações trimestrais, são as demonstrações contábeis completas, portanto, teria havido aqui uma notícia falsa, segundo a Copel, cujas ações vêm subindo consideravelmente, até pela expectativa de privatização. Acabei comprando muito nesse fundo aqui dos R$6 em março desse ano, vocês viram eu fazendo essas compras. Acabei focando mais na CPLE 3 do que na 6, porque a 3 ainda negocia abaixo do valor patrimonial e a 6 um pouco acima. Cabe ressaltar que a Copel não irá participar do leilão que vai ocorrer no dia 30 de junho, isso já foi declarado, talvez nem no leilão que vai ocorrer em outubro. Afinal de contas, o foco da Copel hoje é justamente essa transição para uma corporation. Apesar disso, sigo comprando, os fundamentos permanecem sólidos. Com a notícia da privatização, a companhia chegou a ter uma cotação próxima de R$9 aqui em CPLS 6. Veja que, no geral, a privatização gera um valor para a companhia tanto na sua gestão quanto na sua reputação, gera mais confiança no mercado. A própria Eletrobras, pós-privatização, passou a ser muito mais valorizada, a cotação chegou a dobrar no pós-privatização, inclusive. Sem falar que a Copel já é uma companhia muito à frente de suas pares em termos de avanço tecnológico, e em havendo a gestão privada predominando na Copel, a burocracia estatal ficará ainda inferior, e na minha visão isso vai abrir ainda mais espaço para a Copel continuar com sua expansão. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Basta clicar em Seja Membro e adicionar o nível 2 Associado Mirai. Você vai ter acesso a aulas exclusivas, mini curso de imposto de renda para investidores, indicador do Peter Lynch PEG Ratio, a estratégia do Earning Yield, aulas de indicadores da análise fundamentalista, você vai ter aulas sobre aluguel de ações, opções de ações, a nossa carteira do 0 ao 100 mil e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso montar a sua carteira do absoluto zero, ou acompanhá-la, ou analisar o seu portfólio já existente, por escrito via parecer fundamentado, ou através de consulta individual comigo, como preferir. Para contratar os meus serviços, basta enviar uma mensagem via Instagram que eu deixo aqui embaixo, ou mandar mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Copel, Eletrobras ou Transmissão Paulista? O que você vem fazendo em relação a essas ações? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.